Primeira leitura. Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam, com muita união, no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava se juntar a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. A primeira leitura traz o terceiro dos 3 relatos do ideal da vida cristã no princípio da nossa era, o qual ainda serve de parâmetro para nós na atualidade. Esses textos se apresentam como sumários na narrativa de Atos dos Apóstolos, para demonstrar o crescimento e a identidade dos cristãos, os quais, naquele período, eram um grupo minoritário no Império Romano. O relato da leitura se centra nos prodígios realizados por meio dos apóstolos. Eles ainda se reuniam no templo, mas se distinguiam das outras pessoas pela maneira de viver. Por isso, muitos homens e mulheres aderiam à sua mensagem, entre os quais estrangeiros e enfermos, que recorriam a Pedro e aos discípulos para serem curados. O mandato de Jesus estava se cumprindo por meio daquelas ações. A assiduidade no ensinamento apostólico, a comunhão fraterna, a partilha do pão e a oração em comum caracterizavam quem seguia Jesus Cristo. A vivência da fé em Cristo provocava novo modo de ser, diferente do verificado nos grupos religiosos já existentes. A mensagem de Jesus atraía mais pelo entusiasmo de como se vivia do que por força da oratória e da argumentação. Por esse testemunho, o número dos que se convertiam aumentava e era destaque no relato de Lucas. Da mesma forma, séculos depois, o sonho da fraternidade universal e da partilha de bens deve permanecer como distintivo cristão na sociedade. Enfrentamos outros desafios e vivemos em outro contexto, diferente dos do primeiro século. Porém, essa leitura ensina como viver melhor a relação com as pessoas e com as coisas. Trata-se de um ensinamento cristão que pode ultrapassar os âmbitos da confissão de fé e chegar a pessoas de outras religiões, para um ideal de vida comum no nosso planeta tão ameaçado.